Olá, tudo bem? Você está no Registro de Imóveis na Prática e hoje um vídeo a mais aí de conversa com pessoas que atuam na área do direito. E hoje vai ser com a doutora Tatiane, da área do direito trabalhista. Espero que vocês gostem. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Em primeiro lugar, quero pedir para você curtir, comentar e se inscrever no canal para receber em primeiras mãos. E para isso você precisa ativar o sininho de notificação. Tatiane, bom, antes de mais nada preciso fazer uma observação. Vou te chamar de Tati em alguns momentos, né? Devido a nossa, um pouco de amizade que temos. Só um pouquinho, só, quase nada. Coisa básica. E antes de começar a parte do jurídico, a parte chata, Tatiane, com 7 anos de idade, era advogada a profissão? Não, não era. Não era. A profissão era bióloga. Bióloga. Isso. E como que saiu de bióloga para chegar no direito? Conta um pouco pra gente disso. Eu acho que grande parte das pessoas que pensam no direito, elas querem mudar o mundo, né? Elas querem corrigir as injustiças, as coisas erradas que acontecem. Então, para mim, foi bem nesse sentido. Eu falei, vou para a faculdade de direito, primeiramente eu pensei em seguir para a área penal, né, criminal. Queria ir para o Ministério Público, para alguma área, delegado, alguma área que eu pudesse atuar salvando o mundo, né? Então, por isso eu entrei para a faculdade de Direito, quando eu fiz os 17 anos. E aí, de lá para cá, foram acontecendo as coisas e acabei gostando do direito do trabalho e fui para o direito trabalhista, que também é uma forma de você salvar o mundo, né? De ajudar as pessoas que estão ali com alguma necessidade especial. Bom, eu acho que quando a gente entrar na faculdade de Direito, a gente se ilude, ou vamos lá, a gente tem uma ideia de que, nossa, as matérias vão ser muito legais e tal. Sim. Mas assim, vai, na boa, qual foi a matéria que até hoje você fala, não, isso não rola pra mim ainda? Direito tributário. Minha segunda fase foi Direito Tributário, provavelmente. Não, a minha segunda fase foi penal, né? Porque ainda estava ali, né, com criminal na mente, mas é o tributário. O tributário não vai. Não tem jeito. É tributário e o comercial também, né? O pessoal brinca aí pela internet que quem leu direito comercial chora, né? Não entende o livro. E para mim realmente foi assim, tanto o tributário quanto o comercial. Foi complicado. Trabalhista já, penal, pelo jeito e pelo que você fala, foi a matéria que te encheu os olhos ali durante a graduação. Foi o que me encheu os olhos. Minha monografia foi em processo penal, né? Então, era o que me moveu na faculdade foi o direito penal. Mas o que me moveu na profissão foi o direito trabalhista. Você se vê em algum momento ainda da sua carreira, eu sei que hoje a gente vai falar de direito do trabalho, mas em algum momento você ainda se vê nessa área do direito penal ou hoje já passou essa vontadezinha ainda? Não passou. Não passou. Né? Não passou. Ainda tenho a vontade, assim, de repente, o Ministério Público, ou até o Ministério Público do Trabalho também, eu tenho ponderado. Legal. Que não é o penal, né, mas também me atrai bastante. Ah, bacana. Bom, todo advogado, eu não tenho essa experiência, sabe, do dia a dia de um advogado. Mas, assim, todo advogado passa por alguma situação inusitada na sua carreira. E, assim, qual foi a sua? Você pode citar pra gente um caso, ou uma audiência, ou alguma situação? Sim, minha primeira audiência, né? Parece uma coisa, assim, que é bobagem, mas não. A primeira audiência, a hora que você entra na sala da audiência, a primeira coisa que pensa, aonde eu vou sentar? Qual é o lado certo de sentar? Então, eu travei um pouquinho. Então, no começo, eu sempre esperava todo mundo entrar na sala. E eu entrava por último, que o lugar que sobrava era o meu. Então, eu nunca ficava pensando, direita, esquerda. Mas, ainda assim, eu já errei o lado algumas vezes. Cara, eu vou ser honesto pra você que eu acho que a minha maior preocupação, se um dia eu fosse advogar, era exatamente essa. Era de tomar uma bronca, porque por total inexperiência, desconhecimento da logística ali dentro da sala de audiência. Da sala de audiência. Sim, porque se você está pela altura de um lado, pelo réu é de outro lado. E
a trabalhista para uma audiência civil ou uma audiência criminal também é diferente. Então, na trabalhista, o lado do autor é um, e na civil é o contrário. Então, acaba dando um errinho na hora ali, mas tranquilo. Todo mundo dá risada, porque todo advogado faz isso, tenho certeza. A minha experiência que eu tenho com audiências foi durante minha graduação, ali no final da graduação, quando a gente precisa assistir algumas audiências, né? Uhum. E eu precisei assistir algumas audiências da Justiça do Trabalho. Uhum. E vou ser honesto, foi diferente. Porque, vamos lá, até para quem não sabe, como que funciona hoje uma audiência do trabalho, me corrija se eu estiver errado. Normalmente você entra, a primeira coisa que o juiz tenta ver é se tem acordo entre as partes, Sim. né? Sim, exatamente. Existem alguns juízes que eles dão uma forçadinha maior para você fazer um acordo. Então, eles buscam soluções, conversam com as partes, né? Eles tentam solucionar ali na parte do acordo, né? Para que seja mais rápido, até porque, às vezes, tem empresa que já está em insolvência, falência, recuperação judicial. Então, aí fica um pouquinho mais complicado de você conseguir receber no final da ação, né? Então, eles fazem o máximo possível para tentar resolver ali amigavelmente. Então, isso é uma prática bem comum entre todos eles. Aí, digamos, se não teve acordo, aí vai para instrução e julgamento? Não sei se é assim que vai chamar na Justiça do Trabalho, né? Na Justiça do Trabalho tem as audiências iniciais, audiência una e a de instrução e julgamento. E tem as de conciliação. Então, hoje existe o Centro de Jurisdição de Conciliação, que são os CEJUSCs, né? Não vou me recordar bem o ano, mas é recente os CEJUSCs dentro do Fórum Trabalhista. Então, alguns juízes, eles marcam ali uma audiência de conciliação primeiro, né? Para tentar ali, aí com um conciliador especializado, para tentar fazer um acordo. Não teve, segue para o próximo passo. Em alguns casos, audiência una é uma audiência que é só ela é única, né? O nome já fala. Então, você vai fazer tudo, você vai fazer a instrução, o julgamento e a tentativa de acordo, né? De conciliação. A inicial, normalmente, é para agendar uma perícia, né? Que aí tem perícia médica, tem perito contábil. Então, a inicial determina, designa o perito, e aí depois da publicação dos laudos, vem para a audiência de instrução e julgamento, né? Que aí vão ouvir as partes, ouve o depoimento pessoal do autor, do reclamante ou da empresa. E aí depois já vem para a sentença. Então é rápido. Sim. Né? Não tem muitas fases as audiências. E as de instrução e julgamento são para produzir alguns tipos de prova, né? Você não consegue produzir todo tipo de prova na instrução e julgamento. São só para... Ele vai ter testemunha? Tem testemunha, mas para direito que não tenha documento. Entendi. Você entendeu? Porque existem algumas coisas, tipo, por exemplo, hora extra. Só o documento que comprova. Sim. Então, então, não vai ter uma audiência de instrução e julgamento para você comprovar hora extra, por exemplo. Né? Então, são matérias de direito. Né? Então, as instruções de julgamento não são para isso. São para dano moral, assédio, né? São... Tá. Me fugiu mas assim, igual eu falo para você, a minha experiência na Justiça do Trabalho, ela se deu muito de... Eu assisti duas audiências. Eu assisti uma que teve conciliação e uma que não teve. Até era obrigatório. E era até difícil, porque normalmente quando você chega na Justiça do Trabalho, não sei hoje, você atuando, a tendência é ter acordo, ou não? Hoje já mudou muito isso? Não, já mudou muito. As empresas, elas só oferecem alguma proposta de acordo em situações que elas não têm como realmente se defender, né? Ou que a prova do reclamante ela seja muito robusta, né? E aí a empresa ela pondera e oferece algum valor. Mas o reclamante ele não é obrigado a aceitar, né? Então, às vezes, mesmo a empresa oferecendo, não condiz com o que o reclamante está esperando.
Até porque no momento lá que você faz o cálculo de tudo que a pessoa tem direito a receber, fica um cálculo assim robusto e que na realidade não vai ser bem aquele valor que ele vai receber. Então fica um pouquinho complicado do reclamante entender isso, né? O trabalhador. Isso eu acho que é até um... Eu sei que não é muito análogo, né, vamos dizer assim, não é muito similar, mas tinha um professor meu de direito penal que ele falava assim pra gente, olha, gente, pro cliente você nunca promete nada, na área dele com certa razão. Mas eu acho que isso se aplica em qualquer ramo do direito, né? Não tem como hoje você afirmar com 100% de certeza que seu cliente vai ganhar aquela causa dentro do... Ele pode até ganhar, mas não dentro dos valores ou daquele direito que ele entende que vai ser, né? Eu acho que isso começa ali no escritório, no primeiro momento, na primeira conversa com ele, né? Você sendo honesta e transparente, dizer, cara, não vai ser bem assim, né? Eu acho que ser transparente, explicar ponto a ponto quais são os riscos, quais não são, o que pode acontecer, eu acho que faz a diferença. Então, eles acabam entendendo, mas não são todos. Algumas pessoas, elas chegam cheias de razões, né? Ah, é porque a empresa não fez isso. Ah, é porque meu patrão não me pagou, ele tem que me pagar. Então, eles vêm assim com essa sede, né? De que eu tenho direito, de que é meu. Mas, quando chega lá, na verdade, tem alguma coisa que não era bem assim, né? Algum ponto que ele fala que era de um jeito e que, na verdade, era de outro. Isso acontece muito, né? A gente... acaba até ficando meio constrangido algumas vezes. Já aconteceu de o cliente tem uma ação com um escritório, acha que está demorando muito aqui, vai em outro escritório, o escritório também faz o pedido e chega lá na frente do juiz. Então, tem as duas aqui, né? Então, nem sempre os trabalhadores entendem como funciona e têm a paciência. Eles querem, então eles acham que é aquilo que eles vão receber. Eles vêm com os cálculos, né, com as contas. É isso aqui, ó, doutor. Eu pesquisei no Google, é isso aqui que eu tenho então, para receber. É isso que eu ia falar. Hoje tem Google, tem ChatGPT. Hoje tem uma série de ferramentas que o cara vai lá, descreve e alguém em algum momento, vídeos no TikTok, no YouTube, no Instagram, é muito difícil. Eu acho que o direito, eu até tenho uma frase que eu falo muito, que o direito é chato o suficiente para quem já trabalha com ele. Sim. E ele, ao mesmo tempo, ele é muito complexo. Porque eu tenho leis de cunho municipal, estadual e federal, tenho normas de agências, de órgãos em geral que regulam. No seu caso, você tem acordos coletivos, acordos da empresa com o funcionário. Hoje, com a nova legislação trabalhista, você pode fazer acordo individual. Acaba ficando cada vez mais complexo essa relação de você saber quem está ou não errado, né, em tudo isso, né? Sim. É complicado. E tem uma coisa que eles não entendem muito, é o acordo coletivo do sindicato, ele se sobrepõe ao que está na CLT, alguma regra. Então, às vezes, tem alguma regra que está na CLT de algum jeito, mas no sindicato foi acordado de algum outro jeito, você tem que seguir o que o sindicato está dizendo. Entendeu? Então, às vezes, isso não entra muito na cabeça das pessoas, né? Que é o sindicato que vai prevalecer. É o que foi combinado ali, acordado, assinado, né? Então, isso é um pouquinho complicado também de entender. Bom, o direito ele tem uma coisa até, eu penso muito em fazer um vídeo sobre, o juridiquês. O juridiquês é um mundo à parte. Sim. Tem alguma expressão que, por exemplo, desde a faculdade te inculcou, ou durante uma audiência, algum momento da sua carreira, você fala, que expressão é essa? Daqui eu nunca ouvi. Deixa eu estudar, que você possa citar pra gente. Nossa, que eu nunca ouvi? Não, ou alguma que você ouviu que você achou interessante. O data vênia eu não uso. Eu, nas minhas petições, eu sou sempre muito direta, muito prática. E no começo eu não era tão direta e tão prática. Mas com a experiência eu fui percebendo que eu tenho um resultado melhor quando eu não dou muitas voltas, né? Quando eu vou direto ao ponto. E até quando eu coloco menos doutrina, jurisprudência, eu coloco assim só se for alguma questão muito controvertida. As questões que não são controvertidas, eu não costumo nem colocar, nem citar nenhuma jurisprudência. Então eu percebi que isso tem um resultado muito melhor. Né? Eu já ouvi de colegas que, assim, existem 2 pontos importantes. Primeiro, realmente, até eu lembro de ter visto num artigo, numa revista,
que falava que os juízes, os tribunais, principalmente o TRT-15 aqui da 15ª região, eles falavam, o juiz ele não precisa saber da lei, ele não precisa que você diga para ele qual é o artigo, ele tem que saber aquilo. Exatamente. Né? Parte do pressuposto que é aquela pessoa que foi aprovada na carreira da magistratura ali, trabalhista, ele vai saber o artigo. Você não precisa dizer para ele que o artigo 5º da Constituição determina determinado direito, ou dá determinado direito, ou algum artigo da CLT. Sim. Mas eu concordo com você que é a mesma coisa a jurisprudência. Doutrina, eu vou ser bem honesto, assim, apesar de eu nunca ter atuado na advocacia, eu acho que é uma baita de uma encheção de saco, porque, cara, doutrina, assim, só se for, já tá chegando nos tribunais superiores, aí você vai levantar uma tese, alguma coisa diferente, uma novidade, tudo bem, né? Ou realmente quando é uma questão muito controvertida, que tem várias opiniões, que ainda não tem uma decisão formada, aí eu acho que vale, sim, até você apelar um pouquinho para a doutrina, mas eu também acho que é demais, eles não leem, né? Acaba virando uma petição chata e o juiz passa o olho ali e fala, já lê com má vontade. Por mais que eles falam que não, sim. Tenho certeza que sim. Eu vou conversar com algum juiz ainda, a gente vai tirar isso limpo. Sim, eu tenho certeza, porque ainda mais assim, lá em Jacareí, eu tô sempre com o mesmo juiz, né? Então, lá em Jacareí são 2 varas, mas uma vara tem uma quantidade maior de ações do que a outra. Então, ontem, por exemplo, foram 4 audiências com o mesmo juiz. Então, eu acabo pegando algumas coisas assim ali, né? Por estar tanto ali. Então, essa questão eu já percebi que realmente quando tem contestação que vem com 24, já 32 páginas, né? E é só de doutrina, de jurisprudência que já cansou de ver. Então, acaba ficando chato. E aí eles não prestam tanta atenção, de repente, num ponto que você precisa ali chamar a atenção, destacar, e passa desapercebido. Então, é bem complicado. Seja, assim, você, até pra gente entender, até para explicar para as pessoas que existem uma estrutura dentro da Justiça do Trabalho, que se assemelha, claro, em regra, às estruturas do judiciário em geral, que você tem órgãos de comarca, né, da cidade, do município, que na Justiça do Trabalho não vai ter essa expressão comarca. Não. E aí depois você vai para os tribunais regionais, Isso. Tribunal Superior do Trabalho, e por último, numa questão constitucional, você subiria para o STF. Sim. Você em algum momento já pegou, porque assim, durante toda a sua carreira, você sempre atuou nessa primeira instância, vamos colocar assim. Ou você já chegou a ir alguma vez para o tribunal fazer sustentação oral? Não cheguei a fazer sustentação oral, mas eu já cheguei no TRT com algumas ações, mas aí como as decisões voltaram, então não cheguei a subir, parei no TRT, mas já tive sim, e todas as que subi para o TRT, graças a Deus, voltaram e as decisões foram reformuladas e foi bem tranquilo. Mas assim, vamos lá. Você deve ter colegas, então, que já... Porque assim, no TRT, você não tem uma audiência. Não. Vai lá o advogado das partes, alguns advogados das partes, seja do reclamante ou da reclamada, e faz uma sustentação oral daquilo, né? Sim, faz. Diferente, né? A sustentação oral, ela serve, na verdade, para você chamar a atenção do desembargador para algum ponto ali específico do seu recurso, né? Então, tem advogado que vai e fala um monte de coisa. É mais uma vez a questão de você ser prático e direto, né? Você mostrar qual é o ponto ali relevante do seu recurso para ele olhar e falar, tá, é isso. Né? Então, eu nunca fiz, mas já estudei bastante. Se eu tiver que ir, vou. Lógico que a gente vai ficar nervoso a primeira vez. Vai dar aquele frio na barriga, né? Dá o frio na barriga. Toda audiência dá um frio na barriga. Mas todas as dicas que eu recebi foram nesse sentido. É de levantar o que é importante realmente. Eu acho que pegando esse gancho aí toda audiência da frio na barriga, eu acho que isso vale para qualquer área. Independente da profissão. Enquanto estiver dando frio na barriga, quer dizer que você está fazendo bem feito o seu serviço. Você não entrou no modo automático. Sim. Porque o perigo, eu acho que é o modo automático, né? Eu acho que, ainda mais hoje, outro dia eu estava vendo uma entrevista de um advogado, que ele é diretor, sócio de um escritório grande. Ele estava falando que a maioria das nossas petições hoje são feitas no chat GPT acredito que pelo volume de serviço e tudo mais, para facilitar.
Só que tem um perigo ali, né? Tipo, que acaba entrando no automático. Entra no Apesar de que eu acho que a inteligência artificial vai vir para desafogar um pouco mais o judiciário, né? Sim, sim. Vem para ajudar. Tem um lado bom, mas tem esse lado do modo automático. Você acaba perdendo o sentido do direito, aquela paixão de advogar, de argumentar, de falar, né, de mostrar o que está acontecendo. Então, realmente perde, eu falo que é a emoção, né? Porque qual for a área, qual for o assunto, você tem uma emoção ali de você escrever, de você argumentar e saber o resultado daquilo ali. Quando é um resultado negativo, ok, a gente pensa, preciso melhorar. Mas quando vem um resultado positivo, é uma não tem como explicar a sensação, né? Mas é triste porque existem muitos advogados que já estão nesse modo automático e que o que importa é o retorno financeiro. Então, quanto mais eu uso a inteligência artificial, mais eu consigo fazer, mais eu ganho, né? Então, acaba não sendo, eu falo do serviço individualizado para a pessoa, né? Para o reclamante, para o trabalhador, para o autor, seja como for. Acaba ficando no modo automático e perde a graça, perde o sentido da emoção do argumento. É assim, eu tenho para mim, não sei em quanto tempo isso tende a acontecer. Infelizmente, eu falo muito pela minha carreira, na área que eu trabalho, na parte de registros de imóveis, a gente percebe que cada vez mais essa inteligência ou essa facilidade, ela vai aumentar. Até porque a sociedade, ela exige celeridade. Sim. Né? Apesar de ser um dos princípios do direito, infelizmente, na prática, não consegue aplicar. Não é nem falta de vontade, eu acredito. É pelo volume gigantesco, né, cara? É o volume muito grande, a quantidade reduzida de servidores, né? E a morosidade, são muitos pormenores, são muitas regras, muita exceção, muita coisa assim que tem que ser daquele jeito ali, acaba prolongando muito, né? Eu entendo que até na área do direito penal, de processo penal, no cível também, se reduzir um pouquinho alguns processos, alguns recursos que existem, eu acho que não atrapalharia o andar da ação e facilitaria, seria mais rápido, né? Seria mais, se não tivesse que tanto ficar indo para o juiz, voltando, né? As coisas fossem um pouquinho mais, não é maleáveis, não sei se maleáveis seria a palavra, mas um pouquinho mais, não tão rígido, Sim. assim, quanto que é o que acaba demorando muito mais, além da quantidade enorme que tem de ações. Ações com muitos recursos, concordo. Assim, já aconteceu de você atender um cliente, ele te apresentar o que ele gostaria e você falar, não tem jeito, olha, não tem. Apesar de que no direito a gente fala que depende, né? Tudo depende. Isso, né? O meu professor na graduação falava muito isso, você não tem uma resposta objetiva, sim ou não. Depende. Sim. Mas já aconteceu de você falar, cara, não tem jeito no seu caso, não vou, infelizmente não vou poder prestar esse serviço para você. Já sim. Exatamente, o trabalhador ele vem ali achando que ele tem direito, fala, a empresa não pagou, né, a empresa não fez isso, não fez aquilo, e aí quando você vai pedindo os documentos, ele traz ali o comprovante de que já foi pago, né, de que recebeu, eu recebi isso, mas não era isso que eu tinha que receber, era tanto. Então você percebe que a pessoa está ali mentindo, né, não está dizendo a verdade, então eu falo, olha, desculpa, não dá, mas aqui mostro, né, a realidade, é isso, isso, isso. Então, se você for, você não vai conseguir nada, né? Então, eu não costumo aceitar, não. Então, eu falo não. Tem uma situação no direito que muitas vezes o cliente ele não entende. Não. Que e assim, é muito grave. Até o advogado, ele responde com um procedimento administrativo, né, lá na OAB, que é a litigância de má-fé. Sim. Você está ciente que aquilo não vale, ou não serve, ou você está protelando, ou o que quer que seja, e você pode ser penalizado. Sim. O cliente pode ser penalizado, e o advogado, principalmente, ele vai ser penalizado. Né? Sim, então, sim. acho que isso é uma questão também do profissional, ele olhar e falar, cara, não vai rolar. Sim. Apesar de que eu não sei, eu não acompanho tanto assim a vida da advocacia,
Mas tem muito o procedimento de litigância de má-fé? Não. Mas é porque... Quem deveria repassar isso? Mas o juiz deveria fazer essa denúncia, vamos dizer assim. Tem juiz que fala, que, né, dá uma cutucadinha ali, isso ali vai dar litigância de má-fé, né? Mas eles não levam para frente. Fica por isso mesmo. Se é alguma questão que tanto do reclamante quanto da reclamada, ele acaba deixando e julga improcedente, né? Não nega o que a pessoa está pedindo, mas eu nunca vi ninguém falando assim, foi litigância de má-fé. Só se é uma coisa assim muito absurda mesmo. Mas na teoria existe a litigância de má-fé, mas na prática não vejo ser colocado, não. Quando houve a reforma trabalhista, né, deu aquele medo. Porque antes o trabalhador podia falar o que ele quisesse e não existia litigância de má-fé para ele, né? Então, com a reforma trabalhista dizendo que o reclamante tem que pagar, né, em caso de sucumbência, que não acontecia antes, deu uma reduzida no começo. Mas quando viram que na prática não é como na teoria, então voltaram às ações que... Existem ações que são descabidas, mesmo que você lê ali na inicial, você vê, e realmente é uma aventura, né? Então, não... Se você fosse dar dicas para o trabalhador, eu acho que a gente pode separar isso em duas fases. Porque no direito do trabalho, e eu acho que no direito em geral, a falta de orientação ou de assessoria jurídica, muitas das vezes, prejudica as pessoas. Sim. Né? E acho que muitas vezes as pessoas elas entendem que tem um monte de direitos, e realmente as pessoas têm direito, mas elas esquecem que do mesmo jeito que você tem direitos, você tem deveres. Uhum. Né? E assim, se fosse para dar dica para o trabalhador hoje, agora, nessa primeira sessão, o que você diria? Assim, olha, isso daqui é um detalhe que você tem que se atentar. De que a empresa não está isso, cumprindo? Não está cumprindo com algo ali, para ele não se pego de surpresa depois, sabe? Uhum. Né? O que eu vejo muito são as questões do banco de horas, as horas extras. Então, todo final do mês, você recebe o seu ponto ali para você conferir e assinar. Os trabalhadores, eles não fazem isso. Eles só pegam e assinam rapidinho e pronto. Então, ali, você assinou, quer dizer que você está concordando com o que está ali. Ele não para calcular realmente se ele entrou 10 minutos mais cedo, 15 mais tarde, se realmente ele fez o horário do almoço certinho, né? Ele não preenche corretamente o cartão de ponto do jeito que ele deveria preencher, né? Você nunca pode preencher com o horário certinho. Então, se entrou 7, almoçou meio-dia, voltou às 13 e foi embora às 15. Então, os horários não podem ser redondos, eles precisam condizer com a verdade, porque isso faz, sim, diferença na hora que você tem que comprovar, né? E conferir, calcular certinho, não ter medo de demorar um pouquinho, porque às vezes o patrão vem com rapidinho, assina, tá aqui, pronto, acabou. Não, analisa, olha, porque vai fazer diferença se você precisar reclamar isso. Aí entra um ponto que eu acho que, não sei se foi na reforma trabalhista agora, na grande reforma trabalhista que teve, é que exatamente essa questão do ponto do banco de horas, né? Uhum. Ele era um ônus da prova do empregador. Sim. Aí quando passou a ter essa assinatura e saltar os papelzinhos naquelas que são... Nos eletrônicos, isso, exatamente. Passou a ser um ônus da prova do empregado agora, né? Sim. Comprovar de que não, isso daqui está errado, né? Sim, exatamente. Por isso que sai o comprovantezinho para ele, né? Para poder comparar com o que está lá e falar, olha, o que está ali não está condizendo com o que eu fiz aqui, né? Então, é importante guardar o comprovante e prestar atenção na hora de assinar realmente para não perder. Né? Eu acho que uma outra coisa muito importante, que é muito simples hoje, eu acho que a tecnologia, ela também facilita, Sim. Principalmente para o empregado, acompanhar a questão do seu INSS. Também. É só você baixar um aplicativo do governo, você não paga nada pelo aplicativo, e lá você consegue verificar se está sendo pago. Sim. O INSS, o FGTS. FGTS, e a falta de pagamento, tanto de INSS quanto FGTS, ela dá causa à rescisão indireta. Né? Então, você pode pedir a demissão sem estar pedindo a demissão, né? E receber todos os direitos, como se você tivesse sido mandado embora sem justa causa. Exatamente
pela falta do pagamento, tanto INSS, FGTS, qualquer imposto, verba que ele tenha. Os maiores problemas que a gente pode colocar assim na questão trabalhista ali muito disso? É acúmulo de função? Sim. Ou pedindo equiparação por conta da função que ele exerce Sim. e o outro exerce basicamente a mesma função e não ganha a mesma coisa? Não ganha a mesma coisa, sim. A questão de desvio, acúmulo de função tem bastante, né? Principalmente em empresas grandes, né? Às vezes tem líder, tem encarregado, tem ajudante, tem auxiliar, são funções próximas, né? Mas o auxiliar faz um pouquinho a menos que o ajudante, que faz um pouquinho a menos que o encarregado, mas tem o auxiliar que cumpre a função do encarregado, do líder, do técnico de segurança do trabalho, que tem que ir lá prestar atenção se estão usando os EPIs corretamente, então acaba acumulando, sim. Às vezes um gerente de uma loja acumula com um vendedor, com fazer faxina, né? Com coisas que não condizem com o que ele tem com as tarefas do gerente ou do vendedor. Então, acontece muito, muito sim. Então, só para ficar claro, então, o acúmulo de função é quando eu fui contratado para uma função e além da minha função eu exerço a função de outro. De outro. Beleza. Isso. Não Agora, não precisa nem ser a função total. Tá. Mas alguma atividade que é do superior. Tá. Né? Até do inferior, às vezes acontece. Mas aí eu não costumo reclamar porque a diferença salarial, né, que não compensa. E desvio de função é quando você é contratado para uma coisa, mas te colocam para fazer outra. Isso, exatamente. Essa é a diferença. O acúmulo é fazer a sua e a do outro. O desvio era para mim fazer isso, mas eu estou fazendo isso. Normalmente isso acontece quando esse salário aqui é menor do que o que você deveria... É o contrário, né? Eu sou contratado por um salário menor, mas eu acabo fazendo o serviço de um salário maior. De um salário maior, né? Isso, exatamente. Então, isso é muito comum mesmo. Vamos lá. Uma advogada, em algum momento você precisou ser detetive também? Ah, sim. Mas assim, hoje eu sei que você está começando a atuar numa outra área, que é a de direito de família. Eu sei que foge um pouquinho ainda do que a gente está tratando aqui. Mas eu acho que no direito de família você tem que ser mais detetive do que no direito do trabalho. Muito, 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 muito. Né? A gente pesquisa Facebook, pesquisa Instagram, né? Então não tem jeito, as pessoas postam, né? Às vezes tá lá, a pessoa tem a conta privada, você não consegue ver, mas aí tem um amigo que tem, assim, você consegue ter acesso, consegue ver se a pessoa está realmente vivendo a vida que está falando que está vivendo para não pagar a pensão, né? Porque sempre choram dizendo que não tem o direito, então a gente costuma investigar bastante ali na internet. Mas, na trabalhista, eu já precisei achar um endereço de uma empresa, né? E a empresa, ela existe no lugar, mas eles falavam que não. Então, chegava lá as notificações, as intimações, não falavam que não. O que eu fiz? Eu fui até a empresa com o meu celular, tirei foto da empresa, do nome, né, que estava funcionando lá, de que tinha entrada e saída de funcionário. Não expus pessoas, nada disso, né? Sim. Mas o local, para comprovar que aquela empresa existia e que ela estava ali funcionando, né? Então, a gente tem que dar uma de detetive de vez em quando. Mas as notificações eram através do oficial de justiça? Não. Ah, tá. Via correio. Ah, via correio. Né? Via correio. As trabalhistas, para ir o oficial de justiça, só depois que já tem lá... Faz execução, já penhora. Eu presenciei uma vez, é aquele negócio, eu fiz faculdade, um bacharelado, direito, demorei 10 anos, acho, para fazer a prova da OAB, mas não exerço, mesmo assim não exerço, até por incompatibilidade de função. Eu sou escrevente de um cartório de extrajudicial, não posso ter o meu registro junto à OAB. Mas é aquele negócio, você vira o amigo que para ter aquela primeira olhada, para as pessoas te consultarem, falar, cara, tá acontecendo isso e tal. E uma vez meu pai me ligou, falou, pelo amor de Deus, vai na casa de um amigo dele, que tá um oficial de justiça trabalhista lá, desesperado. Aí eu fui lá para ver o que estava acontecendo. E a primeira pergunta que a pessoa faz, e isso é um detalhe que eu acho muito importante, que eu aprendi e eu tenho muito cuidado com isso. É crime você falar que você exerce uma função que você não exerce. Sim. Então a primeira pergunta que o oficial de justiça fez para mim foi, você é advogado? Eu falei, não sou advogado, sou um amigo da família, só tô aqui para acompanhar, só para saber se tá tudo certo e tal.
Na verdade, e aí entra um outro problema que fica até de toque aí pra galera. Cara, quando você vai comprar um bem imóvel, consulta tudo. Tudo. Uhum. Ah, mas hoje, em fase de execução, o credor tem a obrigação de averbar junto à matrícula, penhora. Sim, mas o processo que está em fase de conhecimento, ele não é obrigado a averbar, nem existe essa figura. Uhum. Né? E aí era um processo que estava em andamento, e a pessoa comprou o imóvel, não tirou as certidões, declarou na escritura que ele dispensava as certidões. Né? E aí tinha um processo trabalhista em andamento, cara. E trabalhista? E trabalhista vai atrás. Uhum. Eu acho que é um dos poucos, né? Não estou julgando aqui as outras áreas do direito, mas eu acho que é um dos poucos que vai. E eles conseguem dar um final para a solução trabalhista, o problema que está ali, né? Sim, sim. Vai atrás de tudo, porque a verba trabalhista é uma verba alimentar, né? Então é a sobrevivência. Por isso que se a empresa está em falência, em recuperação judicial, o crédito trabalhista ele sempre vem primeiro do que qualquer um outro, porque realmente é alimentos. Então, por conta disso, existe um rigor maior ali na fase de execução. E eu tenho um caso que já fazem uns 2 anos que eu estou tentando, já tenho sentença favorável, ele correu até a revelia, mas o oficial de justiça, achamos o endereço, né? Fizemos pesquisas, achamos o endereço de um apartamento, mas o oficial de justiça foi até lá, né, para ver se conseguia conversar com os proprietários da empresa, pedir a desconsideração da personalidade jurídica, mas chega lá, fala que não conhece, o porteiro fala que nunca viu, e aí a gente acaba voltando e tentando outros meios, mas vão atrás de tudo para conseguir receber. Dificilmente não recebe. Eu acho que uma das piores, dentro da justiça em geral, da justiça assim, dentro de todo um processo, eu acho que a pior parte é você conseguir. Uhum. E isso vale para qualquer área. E eu acho que é a parte mais chata, porque acaba sendo, causando essa, como que eu vou dizer para você? As pessoas elas se sentem que, vou entrar com uma ação, mas capaz isso não dá em nada. Uhum. Porque ou demora muito tempo, sim, ou a pessoa, rapidamente, ela dilapida o patrimônio dela, né? Sim. Dilapida, esconde, vende, coloca no nome de terceiros, muda, fecha uma empresa e abre com outro CNPJ. Então, existem algumas manobras, sim, que ficam difíceis de você conseguir encontrar, mas não é impossível. Não, sim. Né? Acaba dando um deslize alguma hora ou outra e acaba encontrando, né? Então, não tem como ficar 100%, só se realmente vender tudo e sumir no mundo, né? For para outro país, para algum paraíso fiscal e olhe lá, né? Mas as pessoas tentam bastante sumir, sim. Eu acho que na maior parte das vezes o processo ele acaba parando ou ficando suspenso por conta disso, né? Sim. Porque chega um momento na execução que você não conseguiu encontrar nada. Você não tem mais o que fazer, né? Então, não, para ali e fica até você conseguir achar algum resquício, alguma coisa, depois de alguns anos, né? Você, opa, peraí, mudou. Mas aí o advogado tem que sentar lá de novo, avaliar todo o caso de novo, até resolver, até dar um jeito de conseguir receber. Tem pessoas que demoram 20, 30 anos, são os herdeiros que recebem as verbas da ação trabalhista, então demora um pouquinho. Não é impossível, né? Consegue, mas demora. Mas a maioria não demora tanto, né? Consegue. Se a gente for hoje, né, esse tempo que você está atuando aí, se você puder falar, qual foi aquela vitória que a gente voltando um pouco lá pro início, de falar, cara, eu fiz isso para essa questão de justiça e tal. Qual foi aquela vitória que você fala, nossa, isso daqui foi uma vitória mesmo? Foi a minha primeira ação. Foi a minha primeira ação. Foi para defender uma empresa, né? E o juiz, ele não agendou uma audiência inicial, ele já determinou a perícia. Foi feita a perícia, né? E aí, logo após o laudo da perícia, ele deu um prazo para a empresa de 15 dias para apresentar a contestação.
e a audiência aconteceria só 6 meses depois. Mas o que acontece? O prazo para você apresentar a contestação é até o momento da audiência, ou você pode fazer a contestação oralmente, ali no momento da audiência, né? Então, este é o prazo. E o que aconteceu? A empresa não apresentou a defesa dentro desses 15 dias, logo após o 15 dias laudo. inicial dele. O que o juiz fez? Ele decretou revelia, sentenciou, né? A perícia foi negativa, então a única verba que ele indeferiu foi a da insalubridade, e o resto ele nem olhou, nem nada, deu procedente pro reclamante. E aí eu entrei com recurso. Foi a minha primeira ação, já foi. Já foi um recurso, já. Eu entrei na fase das razões finais. E aí, então, nas razões finais, eu fui, argumentei, né? Falei para ele que não podia, que não era aquele o prazo, né? Usei todos os meus argumentos. Mesmo assim, ele manteve, ele decidiu que era revelia, que tinha direito, a gente não tinha sido defendido, então o reclamante tinha direito. E aí foi meu primeiro recurso. Demorou, acho que quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, para sair o resultado deste recurso. E eu estava ali tensa, né? Falei, mas será que vai, né? E aí eu até assisti o julgamento, né? A sessão da Câmara. Nossa, a hora que ele me deu procedência para o meu recurso e mandou retornar para a vara, aquilo ali para mim foi assim, falei, pronto, tô feliz, ganhei. E foi, e voltou, né, para a vara, foi até aqui em São José dos Campos. E fizemos audiência de instrução, julgamento, consegui ainda mostrar que o reclamante estava mentindo, e no fim ele não recebeu nada, né? Então foi da sentença procedente aqui, foi para improcedente, então foi o que me deu mais força para continuar, e foi meu primeiro caso. Então foi bem gostoso, sim, foi muito bom a sensação de vitória. Eu acho, até pegando um gancho numa coisa que você falou, e isso eu acho que tem que servir de base, de experiência para quem for entrar agora na carreira. Uhum. É que não é do dia para noite que você vai começar a ter ganhos financeiros. Por exemplo, você falou que a sua primeira ação, em regra, em média demorou 2 anos. Sim. Você recebe uma parte ali no início do julgamento, só que o restante você só vai receber no final. E ali você precisa ter, de certa forma, é como se fosse investimento a longo prazo. Sim. Você tem que ter várias ações. Sim. Para que vai caindo um pouquinho por mês, senão vai chegar um momento que a conta não fecha, né? Sim, exatamente. Uma dica, você tem ali, o seu foco é o trabalhista, mas você tem uma outra área que você atue para você que tenha um retorno mais rápido, né? Que aí é o retorno do extrajudicial, que você recebe. Aqui você mantém o seu escritório funcionando, você mantém a sua vida. O trabalhista seria uma poupança, né? É a longo prazo, é um valor maior, é um valor mais alto que você recebe, mas é a longo prazo. Então você não pode depender exclusivamente no início dessa renda do trabalhista. Então depois de 1 ano, 2 anos, que aí vão vindo as sentenças, vão saindo, né? E aí você consegue realmente viver do direito trabalhista só ali, né? Deixa eu te fazer, para a gente poder encerrar, eu me coloquei como proposta fazer 3 perguntas obrigatórias para todo mundo. As 2 primeiras eu já fiz. E a última, na verdade, é assim, ó, dentro da sua área de atuação, se você puder indicar um livro para quem está fazendo a faculdade agora, está ali, direito e trabalho, segundo, terceiro ano, então vai estar entre o 5º e o 6º, 7º semestre ali nessa faixa ali. Existe algum livro que você leu ou que você, no seu dia a dia, você acaba aplicando, que você tem para indicar para alguém que está nessa área aí ou que quer entrar nessa área do direito do trabalho? Eu vou decepcionar. Porque eu vou falar, leia uma CLT. Eu acho que a primeira coisa, independente da área que você vai trabalhar, é você dominar a matéria do direito, que é principal. Né? Eu concordo. Então, leia a CLT seca. Não é a comentada, não é a anotada, não. É a CLT, a lei seca mesmo. Leiam. E não é para decorar o artigo, mas para você saber o que tem ali. Então, o meu livro é a CLT. A CLT. E agora, não sei como que é seu nível de leitura, nível que eu digo assim, sua frequência de leitura. Um livro do dia a dia que você tenha para indicar.
Nossa, eu leio muito. Pega o último livro. Eu sou consumista de O que livro. você tá lendo agora? Olha, eu li um recentemente que eu comprei numa promoção que tem ali em Jacareí, tem uma livraria que tem uma estantezinha. Então ela sempre tá colocando ali livros a R$11,90. Então eu sou meio consumista, eu passo ali e eu compro 2, 3. E eu conheci uma autora, que eu não sei nem falar o nome dela, porque ela não é brasileira. Acho que é Taryn Fisher, alguma coisa assim, mas foi muito bom. O livro dela chama Invisível. Invisível. Então é uma história assim de ficção, né? Mas assim me marcou a história. Então já comprei mais 2 livros dessa mesma autora depois que eu comprei esse ali na banquinha dos R$11,90. Cara, eu só tenho que te agradecer só. Ambos tensos. Eu sou um pouco tímida. Um pouco tímida. Eu também sou um pouco tímido. Mas eu te agradeço muito pela conversa que a gente teve. Espero que tenha esclarecido muito quem quer entrar nessa área do direito do trabalho ou quem está ainda na graduação, né? Eu acho que o direito do trabalho para o advogado é uma coisa muito normal. Todo escritório de advocacia tem alguém que atua ou em algum momento vai atuar no direito do trabalho. Não tem muito para onde fugir disso. Então eu só tenho que te agradecer só, tá? Desejo todo o sucesso do mundo para que, caso você chegue lá, MPT, MP, né, seja tudo muito bom. Eu agradeço vocês e a gente se vê na nossa próxima conversa.